VBA no Excel para iniciantes, Microsoft Visual Basic. A você inscrito no canal, programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Se você não é inscrito, clique em inscreva-se. Antes de dar continuidade na aula de hoje, a você que ainda não assistiu aos 3 primeiros vídeos desta série, veja que estão disponíveis aí na nossa playlist, certo? Formulário de funcionários. Temos a aula 1, onde aprendemos a fazer o carregamento dos dados na Combo Box e somando os valores. Aula 2, adicionando itens ao List View com o botão incluir. E aula 3, programando rotinas dos botões excluir, abrir anexo e anexar arquivo. Vamos estar dando continuidade na aula de hoje à nossa nova série de vídeos, Formulário de Funcionários. Esta é a tela que estamos construindo e vamos estar programando hoje o botão editar os dados. Na aula de hoje, vamos estar programando a rotina do botão editar os dados e programando a rotina para a limpeza dos objetos. Este é o formulário que temos, no caso a nossa planilha. Temos uma planilha aqui e temos uma guia chamada configurações, só recapitulando, onde eu estou pegando os dados que estão alimentando minhas combo box do meu formulário. E tem a nossa planilha, que é o nosso banco de dados, que no caso ainda não está alimentado, certo? Já que ainda não salvamos nenhum dado na planilha, que é a nossa guia chamada cadastro. Vou clicar aqui no nosso botão e vai carregar o nosso formulário. Este é o nosso formulário, onde já programamos o botão incluir e remover a foto na aula 3. Também na aula 3 vimos como excluir os dados, conforme o item marcado aqui no nosso List View. E vamos estar programando hoje a rotina para a limpeza dos dados e a rotina para a edição dos dados. Conforme eu marque o item, eu clico, posso estar editando esses dados aqui nos nossos objetos. Então como é que eu faço isso? Vou fechar meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso seu project não esteja aparecendo, você clica em exibir project, exibir Project Explorer. Está aqui o nosso projeto. O nome do nosso formulário se chama FRM_cadastro_funcionário. Vou dar um duplo clique sobre ele e logo me aparece aqui o meu formulário. Vou fechar aqui minha janela do project. Vou indo logo diretamente aqui no nosso botão editar. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou dar um espaçamento e a lógica vai ser da seguinte forma: eu só vou poder editar o dado que estiver marcado. Como criamos na aula passada a rotina para marcar apenas um item conforme o item marcado, então vamos estar trabalhando em cima dessa lógica. Conforme o item marcado, eu clico no botão editar e ele vai trazer os dados da linha correspondente para meus objetos, textbox e combo box. Então como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos trabalhar com as nossas variáveis. Din x as integer, sempre lembrando de criar variáveis, certo, com nome intuitivos, e também sempre procurando deixar a primeira letra maiúscula para ficar mais fácil fazer a manutenção e visualização no código. Então a minha primeira variável é do tipo inteira, a minha segunda variável também vai ser do tipo inteira. Din linha as integer. Só reforçando que eu poderia economizar uma linha de código se eu botasse o x, vírgula, linha. Aqui eu teria duas variáveis numa mesma linha e todas as duas do tipo inteira. Confesso que eu não gosto desse tipo de criação de variável porque já tive alguns problemas em alguns projetos, certo? Então eu procuro sempre deixar em linhas diferentes. Então vou apagar aqui. Vou voltar para o raciocínio. Então, declarado minhas variáveis, eu vou utilizar a variável x, porque vai trabalhar como se fosse um contador, e a variável linha, certo? Que vai pegar o valor. Então, vamos fazer da seguinte forma. Para que eu faça a verificação qual é o item marcado, eu vou primeiramente trabalhar com o comando for, para fazer a contagem dos itens
no meu list view e depois vou fazer a verificação através da estrutura de repetição if. Então, em outras palavras, coloco for, que quer dizer faça o que? Faça enquanto x, que é a nossa variável que criamos, começa com o valor de 1 e vai até o nosso to, quer dizer, vai até aonde? mi.lst cadastro, que é o nome do nosso list view. Ponto list itens ponto count, ou seja, ele vai de 1 até a quantidade de itens que tiver no meu list view, certo? Então, o 1 é o valor inicial e o meu valor final é a quantidade final que tiver no meu list view. Então, feito isso, vou dar o meu next, que faz parte do laço, e o x. Lembrando que não é necessário que eu informe o x no final do laço, certo? Porém, se você tem mais de um laço no mesmo comando, é sempre bom colocar o x para você saber que esse x, esse next, está finalizando esse comando for, certo? Nesse caso, eu não teria obrigatoriedade de colocar o x, certo? Já que vamos trabalhar apenas com laço. Mas vamos deixar assim, como é uma boa prática. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai fazer um laço, certo? Que vai de 1 até a quantidade de itens que tiver no meu list view, que se chama lst_cadastro. Então, ele pode ir de 1 até 2, de 1 até 3, ele vai até a quantidade de itens que tiver lá. Enquanto ele fizer isso, ele vai executar alguma coisa entre o comando for e o comando next. Então, o que ele vai verificar? No caso, ele vai fazer uma verificação. Vou trabalhar com a estrutura de repetição if. Então, if quer dizer se, no caso. O if quer dizer se o que? Se mi.lst cadastro ponto list itens ponto item. Quem é o item? O item x, já que eu não sei qual é o item que vai estar marcado, certo? Se eu colocar aqui o número do item, por exemplo, colocar item 1, item 2, então ele vai verificar apenas o item que eu informei. Como eu coloco um x, então ele vai verificar todos os itens conforme o item que tiver marcado. Então, por isso que eu trabalho com variável, pois eu não sei o valor que eu quero, só sei que eu quero verificar algum valor. Então, por isso eu informo entre parênteses que o número do item é o item x, certo? Então, feito isso, ponto checked tem. O que é que eu estou dizendo? Se o meu list view, que se chama lstcadastro, ponto list itens, ou seja, seus itens listados, ponto item x checked, ou seja, se eu checar ele e ele estiver marcado, então, quer dizer, o nosso tem, então ele vai fazer o que? Aqui eu atribuo o nome dos meus objetos, que no caso é o nosso txt_id, nosso txt matrícula, nosso mb função e assim por diante. Então aqui eu vou dizer o que? Vou comentar, retorna os valores para as text box. Lembrando que o que tiver de verde não é processado, certo? O VBA ignora, serve apenas como comentário para a gente. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai retornar para os meus objetos? Meu primeiro objeto é o nosso txt_id. Então, sempre lembrando que eu coloco mi, já que eu não tenho em mente o nome do objeto em si, certo? Então, mi me ajuda. Conforme eu boto mi ponto e vou digitando o nome do objeto, ele vai me filtrando, certo? Então, observe, txt underline id, já me aparece aqui o nome do meu objeto. E eu estou dizendo o quê? Que o meu txt_id, o igual, quer dizer que eu estou atribuindo algo ao objeto txt_id. Então, o que é que eu estou atribuindo ao meu txt_id? Tudo que tiver após o sinal de igualdade. E o que é que eu vou estar atribuindo ele? No caso, o nosso list view. mi.lstcadastro ponto list itens ponto item x, ou seja, a primeira coluna do nosso list view, sempre lembrando que tem um valor de 0.
A minha primeira coluna do list view é a coluna onde está o meu ID, certo? Então, o primeiro valor que estiver na minha coluna está sendo atribuído ao meu objeto txt_id. Tanto é que se eu executar agora, vejamos. Vou digitar aqui algo, 020, vou atribuir aqui uma matrícula. É necessário que eu inclua primeiro algum cadastro para que eu possa seguir o exemplo. Por exemplo, programador, sua função, o seu setor, o seu sexo, a sua data de nascimento. E vamos atribuir aqui um salário. E vou clicar no incluir. E observe. Vou clicar aqui. Observe que o ID que foi dado a ele foi o ID1. E vou clicar no editar. Next for. Perdão. Aqui eu acabei esquecendo de colocar o end if, certo? Perdoe. End if, vou executar novamente. E observe que agora me trouxe o valor. Valor 1. Tanto é que se eu vier agora novamente e atribuir um novo valor, por exemplo, 025, 096, um novo nome, um valor aqui qualquer, vou clicar no incluir. Observe, vou por exemplo marcar o item 2, observe que eu só consigo marcar um item, como vimos na aula passada. Se eu marco o item 2 e clico no editar, observe que ele me trouxe o primeiro valor, no caso, o nosso valor X, certo? Que é nosso item X, que no caso é a nossa primeira coluna do list view. Agora eu tenho que pegar os valores dos sub-itens do nosso list view. A partir do primeiro item, pessoal, eu tenho nossos sub-itens no list view, que no caso é a matrícula, colaborador e assim por diante. Então, como é que eu pego esse valor? Vamos fazer da seguinte forma. É a mesma lógica, apenas vou atribuir mais uma propriedade ao comando. Vou fechar meu form, Visual Basic. O meu próximo objeto, no caso, é a nossa matrícula. Então, mi.txt underline matrícula vai receber o que? O nosso mi.lst cadastro, .list itens, .item. Até aqui, perceba que é a mesma coisa. Só que agora eu vou trabalhar com sub-item, certo? E como é que eu faço? Ponto, tenho que atribuir mais um ponto, ponto sub. Observe que já me aparece aqui. Eu posso tanto trabalhar com sub-item como sub-itens, certo? Sub-list itens, no caso. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou trabalhar com sub-itens. Agora é necessário que eu informe qual é o sub-item que eu quero. E sempre lembrando que a primeira coluna ele está trabalhando com uma variável, certo? As demais eu informo qual é o número da coluna que eu quero. No caso, a minha matrícula está na minha segunda coluna do list view. Como a minha primeira coluna começa com o valor 0, então a minha segunda tem um valor de 1, a minha terceira tem um valor de 2 e assim por diante. Então meu primeiro sub-item do list view tem valor de 1, já que a minha primeira coluna tem valor de 0. Então, sub-itens, 1, só isso. Vejamos novamente, vou executar, vou atribuir aqui um valor, vou digitar aqui um colaborador, um salário aqui. Acredito eu que não coloquei uma verificação, então é necessário que eu coloque aqui um valor e clico no incluir. Observe, vou arrastar aqui um pouco, vou clicar, marcar ele e clico no editar. E observe que ele me trouxe o ID e a matrícula. Então a lógica agora é essa, pessoal. Vou fechar aqui, Visual Basic. Então basta que eu agora atribua aqui, no caso, os meus objetos, certo? O texto de matrícula, que já está aqui, o texto de colaborador e assim por diante. E apenas também altere aqui o número dos sub-itens, ou seja, o número da coluna. Por exemplo, o TXT colaborador, vou copiar aqui para ficar mais fácil, vou colar, vou mudar aqui o nome do objeto que vai receber o valor, colaborador. Colaborador. E ele vai receber o que? O valor do meu segundo sub-item do list view.
Então esse segundo valor do list view, que é no caso a minha terceira coluna, está sendo repassado para o meu TXT colaborador. Se eu executar, o valor, por exemplo, lá se eu digitar Gladys, vai retornar para o meu TXT colaborador e assim por diante. Então, como já entendido, acredito eu, vou pausar aqui o vídeo, vou fazer os demais códigos e vou voltar para explicar para vocês. Eu copiei apenas 3 linhas e vamos recapitular aqui uma coisa, vou mostrar aqui para vocês. É diferente. Observe que eu tenho apenas uma coluna, que é o sexo. Conforme eu marque um dos dois, ele vai atribuir o texto masculino, quando eu marcar o masculino, e o texto feminino, quando eu marcar o feminino, certo? Então, ou um ou outro está marcado, certo? Então, ou um está true, ou o outro está true. Ou seja, um está false e o outro vai estar true. Então, como é que eu verifico, certo? Como é que eu verifico aqui na coluna do sexo? Por exemplo, se for masculino, qual dos dois eu marco como true? Então, vamos fazer a seguinte lógica. Vou fechar o form, Visual Basic. Fecha aqui minha janela do project. E aqui no nosso btn editar clique, vamos fazer o seguinte comando. No caso, eu vou copiar até aqui, dar o Ctrl C e vou fazer uma verificação com o bloco if novamente. If, a linha que eu copiei, lstcadastro.listitens.itemx.subitens. No caso, é a nossa coluna 6, que no caso tem um valor de 5, já que a primeira tem um valor de 0. Então eu estou verificando o que? Se meu item x, subitem 5, no caso, foi igual, aí aqui eu atribuo o texto, por exemplo, foi igual a masculino, então, mi.opt masculino igual a true. Eu poderia, se não, já atribuir como false, certo? Mas vamos fazer da seguinte forma, só para garantir. Else if, ou seja, então se, aqui eu vou copiar o mesmo comando, certo? Mesma linha de comando, até o tem. Então eu estou dizendo o que aqui nessa linha de comando. Vou só apagar, dar um espaçamento aqui. O if quer dizer se, o else if quer dizer então se. Se essa verificação aqui não foi satisfatória, ou seja, ela não for verdadeira, então vai passar para essa próxima linha de comando. Então, se o nosso lstcadastro.listitens x subitem 5 foi igual a feminino, no caso, o texto lá tiver feminino na minha coluna 5, no caso coluna 6, porém coluna 5, já que a primeira coluna tem valor de 0, ou seja, se o valor que estiver marcado na coluna 6, que no caso tem valor 5, o texto for igual ao feminino, então mi.opt feminino igual a true, certo? Então, se o texto estiver masculino, quando eu clicar no editar, obviamente ele vai marcar como true o meu opt masculino. Caso não, o texto vai ser feminino, então vai marcar o opt feminino. Então eu coloco novamente o end if aqui. Vamos fazer um teste. Vou botar 025, 096. Vou informar um colaborador aqui. Uma função. Vou marcar como masculino. Vou colocar um salário. Vou clicar no incluir. Observe que ele já me fez a limpeza. Lembrando que a gente não vimos ainda neste vídeo como fazer a limpeza. Mas como é algo tão fácil que já vimos em outros vídeos, vou apenas explicar para vocês, certo? Então vamos só verificar aqui. Observe que o meu sexo é masculino. Se eu clicar aqui na minha linha e clicar no editar, observe que ele marcou de forma correta o masculino, certo? Conforme foi verificado. Ele verificou que na minha coluna 6, que no caso é a coluna que tem um valor de 5, já que a primeira começa com o valor 0,
o texto é masculino, então ele marcou o OPT masculino. Se aqui tivesse um feminino, ele teria marcado, obviamente, o feminino, certo? Então, eu vou fechar aqui, voltar em Visual Basic e vamos terminar aqui a codificação para a edição dos dados, já que ele está fazendo apenas até os optbúltiplos. Então, já colei aqui mais 6 linhas de comando, que é a mesma lógica, certo? Antes do nosso bloco if. Observe, apenas alterado aqui, claro, o nome do objeto e alterada a coluna do nosso list view. A última coluna que vamos estar trabalhando é com a coluna aqui da foto. Eu não colei porque eu gosto de explicar aqui. No caso, vamos fazer da seguinte forma. E eu vou dizer o que? Aqui eu vou trabalhar com a foto, certo? Então, como é que eu faço? Foto é igual... Lembrando que foto é uma variável. Já eu mostro aqui para vocês onde é que ela está armazenada. Foto é igual ao nosso LST cadastro ponto list itens ponto item, sem nenhum mistério, basicamente a mesma coisa. Apenas vamos fazer 2 linhas de comandos para carregar a foto, certo? Então, ponto subitens. Eu informo qual é a coluna que tem armazenado o caminho da minha foto no meu list view. No meu caso, é a minha última coluna do nosso list view, que tem o valor de 12, já que a primeira coluna começa com o valor de 0. Então aqui, pessoal, eu estou atribuindo a minha variável foto apenas o valor. Só que para mim visualizar essa foto no meu objeto, eu vou ter que fazer o carregamento dela. Então, como é que eu faço? Eu tenho um objeto lá no meu formulário chamado mi.pctimagem1. E para aparecer essa imagem, certo? Que está sendo armazenada nessa variável foto através do subitem 12, como é que eu faço? mi.pctimagem1.picture, certo? Igual load picture, ou seja, vou carregar a imagem picture. E qual é a imagem? Foto. Fecho o meu parênteses. Então, para a foto, observe que eu fiz 2 linhas de comando, ao invés de apenas uma, conforme os outros objetos. Aqui é apenas para garantia, certo? Eu poderia muito bem pegar esta linha de comando aqui, dar o Ctrl C nela e vou comentar aqui. E colar aqui dentro. Executaria da mesma forma, certo? Só que quando a gente for trabalhar com atualização de dados, desta forma aqui, não posso garantir que não acontecerá erro, certo? Então eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então, apenas para edição, dessa forma vai estar funcionando perfeitamente. Agora, para atualização, para mim verificar se minha variável está armazenando algum valor ou não, dessa forma aqui não iria funcionar. Então eu vou trabalhar com 2 linhas de comando, que exatamente é essa linha aqui. E aqui dentro vou carregar apenas a variável que está com o valor armazenado, que é a linha de cima, certo? Então dessa forma aqui eu garanto que na hora que eu for programar o botão atualizar vai estar funcionando perfeitamente. Então vamos testar. Vou executar aqui meu form. E vamos. Então vamos executar aqui. Vou clicar aqui no meu incluir. Vou carregar uma imagem qualquer. Armazenou aqui a imagem, certo? Nada demais. Vou informar aqui uma matrícula. Formar um nome para esse colaborador. Sua função. O seu setor. No caso aqui eu vou botar apenas para testes. Para escritório, masculino. Vou formar uma data de nascimento qualquer aqui. Formar um salário aqui, qualquer. Efeitos. Esse vídeo é exemplo. Vou incluir aqui. Vou clicar no incluir. Observe que na minha última coluna do list view aqui está armazenado o caminho da minha foto, certo? O meu anexo, como eu não adicionei nenhum anexo, está vazio. Beleza?
Então aqui é a nossa coluna 12, certo? Lá no nosso código. No físico aqui, quando eu olho, é a 13ª coluna, a coluna 13. Mas como a coluna 1 começa com o valor de 0, então aqui é a coluna 12, certo? Então observe, vou clicar aqui, vou marcar a nossa linha e vou clicar no editar. E observe que me apareceu os dados novamente, certo? Os dados que estão salvos aqui no nosso list view, carregar agora para o nosso objeto. Na próxima aula, vamos estar ensinando, conforme eu edite esses dados, eu posso estar, por exemplo, alterando aqui a função de programador, por exemplo, a tesoureiro, mudando alguma outra coisa aqui, por exemplo, mudando o setor, mudando o sexo, a data de nascimento, ou até mesmo o salário, certo? E clicando no atualizar e atualizando essas informações novamente aqui no nosso list view, antes desses dados serem lançados na planilha. Então, não perca a próxima aula. A aula de hoje, que foi a programação do botão incluir, conseguimos ver. E vai ficar para a próxima aula também apenas vermos como é que está funcionando, certo? A programação da limpeza dos objetos. Mas de antemão, essa rotina já está implementada neste formulário que vai estar disponível para download. Eu espero que você possa ter gostado. Marque aquele seu amigo que gosta de programação, certo? Tenho certeza que esse vídeo vai ser bastante útil para ele. Até a próxima!